E agora nós vamos falar do projeto de lei complementar que retira a cobrança de 14% dos servidores aposentados. A proposta está em discussão na Assembleia Legislativa desde setembro, quando foi aprovada em primeira votação. E a expectativa é de que a segunda votação aconteça ainda este mês. E é para falar sobre este assunto que está aqui no Jornal do Meio-Dia, no estúdio, ao vivo, o deputado estadual pelo PT, Lúdio Cabral. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Deputado, e aí, será que será possível livrar essa carga do ombro dos aposentados que não pagavam a Previdência, aqueles que ganham ali até 6 mil reais, que é o teto do INSS? Será possível livrar isso das costas dos aposentados? Lúcio, ou está difícil? Assim, nós temos nos esforçado muito. Eu apresentei o projeto em junho, conseguimos realizar a primeira votação em setembro, tivemos os 13 votos necessários para aprovação e depois da primeira votação, ao ir para a CCJ, para dar o segundo parecer e ele ficar pronto para a segunda, o governo começou a manobrar e no limite do prazo apresentou um substitutivo, o projeto teve que voltar para a comissão inicial e nós estamos nesse imbróglio para retirar o projeto das comissões para colocá-lo na segunda e última votação, porque eu tenho segurança que nós temos no mínimo 15 votos para aprová-la na segunda votação e vamos nos esforçar muito para isso acontecer na semana que vem. Quer dizer, se colocarem o projeto para votar, ele será aprovado e os aposentados não terão que pagar os 14%. Nós temos que corrigir essa injustiça, Lúcio. São 35 mil famílias que têm uma renda média de R$ 3.500, que da noite para o dia, quando foram verificar os seus olerites, tinham um desconto de 14% na sua remuneração. Passa de R$ 400 esse desconto. Na média passa de R$ 400. Portanto, assim, isso comprometeu o orçamento dessas famílias num ano de pandemia, em que as pessoas têm PACs, convênio médico, medicamento, consignado, aluguel, apoio a familiares. E o aposentado, que tem 70, 75 anos, que trabalhou 30, 35, pagou durante o tempo que trabalhou para receber a aposentadoria, ele não tem como buscar outra fonte de renda e tem o orçamento todo comprometido. E muitas vezes esse aposentado aí, que ganha nessa faixa aí de R$ 3.000, R$ 3.500, esse valor do desconto acaba sendo menor até do que os medicamentos que ele compra todo mês. Exatamente. Ele gasta muito mais com medicamento. Ele tem hipertensão, tem diabetes, tem artrose, tem osteoporose. Ele gasta muito mais com o cuidado da sua saúde do que o valor que foi descontado. E esse valor que foi descontado, ele compromete o orçamento. Alguns aposentados receberam salário negativo. E, Lúcio, o mais triste é que assim, é um Estado que só esse ano teve um superávit orçamentário de janeiro até agosto de 3 bilhões de reais. Só a arrecadação de ICMS e FETAB foi de 2 bilhões de reais acima do que estava previsto até agosto. Mas tem uma injustiça maior ainda, deputado, uma injustiça maior. Estão querendo agora cobrar, ou continuar com essa cobrança de 14% em cima dos aposentados. O senhor falou que a média salarial aí de proventos aí é de R$ 3.500, e eles pouparam na reforma da Previdência o pessoal do teto, da cobertura, da elite do funcionalismo público. Por exemplo, instituições, poderes aí, aquele impacto que seria maior em quem ganha mais, foi jogado para frente, né? As faixas salariais maiores, elas poderiam ter uma alíquota previdenciária maior para evitar que se fizesse essa maldade com os aposentados. Mas não fizeram isso. Mas não fizeram isso. Infelizmente não aconteceu isso. E assim, Lúcio, nós temos que pensar em fontes alternativas para financiar a Previdência. Eu tenho defendido desde o ano passado a instituição de uma taxa sobre a comercialização de agrotóxicos. O Mato Grosso consome 207 milhões de litros ano. R$ 1 por litro comercializado são 200 milhões de reais, que é quase o dobro daquilo que o Estado irá arrecadar com o confisco dos aposentados. O confisco dos aposentados é 10 milhões mês, que sai do bolso de 35 mil famílias
para ir para o caixa do governo. Porque o Estado diz o seguinte, que se não tiver o desconto de 14%, o impacto no caixa dele vai ser em torno de 100 a 120 milhões. Nessa alternativa da taxa em cima dos agrotóxicos, já dá o dobro disso. Já dá o dobro disso. E se a gente considerar o aumento da arrecadação, não há justificativa para essa maldade com os aposentados e pensionistas. É por isso que a gente vai insistir na aprovação do projeto ainda na semana que vem. Agora também colocam o seguinte, olha, não adianta aprovar esse projeto, né, porque ele trata de despesas e depois o governo vai entrar com uma ação de inconstitucionalidade. Pode ter uma mensagem do governo para tratar desse assunto? Esse risco existe, Lúcio, mas inconstitucional é a lei original que instituiu essa cobrança, porque ela não respeitou regras que a própria reforma da Previdência Federal estabeleceu. Você só poderia... Porque lá o seguinte, ficou valendo o seguinte, só tem o desconto a partir do teto máximo do INSS. A partir do teto máximo do INSS e os que estados, é R$ 6.100. E os estados só poderiam instituir qualquer outra alíquota se apresentasse um projeto com estudo atualizado, detalhado do que isso significaria de custo. Foi aprovado esse ano, entrou em vigor em junho, então não tem impacto financeiro para o Estado. Como eu disse, são 10 milhões de reais num orçamento que só esse ano cresceu 2 bilhões de reais em ICMS e FETAB. Então é absolutamente possível. Se esse projeto de lei complementar que o senhor apresentou é inconstitucional, o projeto, a reforma original da Previdência também é inconstitucional. Então o nosso projeto corrige uma inconstitucionalidade original, que é esse aumento da alíquota e esse confisco sobre os aposentados. Há uma expectativa de uma parte da bancada do governo de que o governador encaminhe um projeto, uma mensagem para a Assembleia com uma proposta intermediária. Mas eu, sinceramente, só acredito na hora que estiver lá na Assembleia e espero que, se vier, que venha com um mínimo de justiça. Mas vamos insistir até o limite no teto do INSS, porque o que é justo e faz isonomia, inclusive, com os trabalhadores da iniciativa privada. Deputado, dos aposentados para a pandemia, voltaram a aumentar de forma significativa os casos confirmados aí de contaminação pela Covid-19. O que é que pode acontecer? É a segunda onda? Infelizmente, Lúcio, é a segunda onda acontecendo antes que a primeira onda declinasse. Nós vimos num processo de descida no número de casos novos e de óbitos desde agosto. Esse processo se interrompeu a partir da segunda quinzena de outubro e, infelizmente, no mês de novembro se retomou o crescimento sustentado no número de casos novos. Nós já deveríamos ter, se a velocidade de descida fosse mantida, no início de dezembro, uma média móvel de 250 casos novos e de 3 óbitos. Nós chegaríamos em fevereiro já sem óbitos e com a média móvel de 30 casos dia. Como houve a interrupção da descida e um novo aumento, a média móvel de anteontem já era de 576 casos e de 9 óbitos. Então, a curva voltou a subir, infelizmente, num período grave, que nós estamos entrando no período de festas de final de ano, de encontros familiares. Então, há uma tendência muito preocupante no caso da pandemia. O senhor falou que o ideal nesse momento aí seria 250 novos casos dia. No balanço de ontem da Secretaria Estadual de Saúde, esse número foi quase 4 vezes maior. Foram 948 novos casos confirmados. E isso, a tendência é continuar crescendo? É continuar, porque o crescimento ele é sempre exponencial. Então, como a gente calcula a média móvel, a cada dia que passa, com o número aumentando, essa média móvel vai aumentando progressivamente num processo que a gente chama de exponencial. Então, há o risco de daqui a 30 dias, se não houver um cuidado intensivo nas medidas de distanciamento, de higiene, de orientação à população e o cuidado com as aglomerações, além do sistema de saúde, testar, rastrear, isolar suspeitos e confirmados, se não houver esse cuidado, daqui a 30 dias nós podemos ter um cenário muito semelhante ao cenário do final do mês de junho, quando o sistema de saúde entrou em colapso. Ou seja, quando a ocupação das UTIs atingiu quase 100%. Quase 100%. Hoje essa ocupação ela está numa margem de segurança entre 35% e 50%, mas a rede privada já chegou a 60%.
Então, assim, num período de tempo muito curto, de 30 dias, nós podemos ser surpreendidos por esse vírus traiçoeiro. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, Lúcio, sempre à disposição.